hoje você vai aprender. Hoje se trata de uma série de vídeos que eu venho fazendo sobre vídeos respostas. Então, qualquer dúvida que você tenha, qualquer pergunta que você queira fazer, sendo você um apreciador moderado do meu trabalho, sendo você uma pessoa que não gosta de mim, você tem a oportunidade de fazer perguntas. Eu não leio as perguntas antes de responder. Então eu deixo de forma inusitada. Então você tem a possibilidade de perguntar aquilo que você quer. Tá bom? Então nós vamos fazer um compromisso agora sério. Um compromisso sério aqui entre eu e você. Nós dois. Tá bom? Que é o seguinte. Todo mês, neste canal, eu vou estar recomendando um livro. Ok? Todo mês eu vou estar recomendando um livro. Em vez de você gastar o seu dinheiro com farra, e você pode, tá? Gastar com churrasco, reserve R$ 30 por mês. Não é para mim, é para você, tá? Por que eu vou reservar R$ 30? Todo mês eu vou indicar para você um livro, tá? Um livro que custa entre 19, 20, R$ 30 para você ler. Vamos fazer um compromisso. Esse livro aqui, inclusive, você tem um audiobook no YouTube, tá? Para quem não tiver condições financeiras. Então, esse é o livro que eu estou recomendando para vocês, tá? Prepare-se para a Guerra, Rebecca Brown, tá bom? Por que eu estou recomendando esse livro para vocês? Porque muitas vezes a fé cristã ela é limitada pela Bíblia. Porque a Bíblia é um registro sobre a vinda de Jesus. Antiga aliança, promessa de Jesus. Nova aliança, vinda e registro de Jesus. Resumi a Bíblia para você. Porém, é preciso que você tenha experiência de outras pessoas para você entender como funciona o mundo espiritual. Esse livro é o livro 02 da Rebeca, tá? Depois que a pessoa lê Ele Veio para Libertar os Cativos, esse aqui é a continuação. Mas por que eu prefiro que você leia ele primeiro? Porque somente Jesus, na minha interpretação, consegue vencer os obstáculos da vida. Somente com Jesus você consegue melhorar a sua vida. Por mais que você olhe para qualquer outro ser e esse outro ser lhe impute riquezas, somente com Jesus você alcança a paz. É o que eu acredito. Então reserve R$ 30 por mês para você comprar um livro. Eu não ganho um centavo para divulgar isso aqui, tá? Não ganho nada. Você consegue comprar no Mercado Livre, entre outros lugares. Mas, tá? Reserve para você poder comprar. Eu vou estar lendo as perguntas. Eu peço realmente desculpa para as pessoas que fazem perguntas e eu não respondo, tá? Acontece que deve ter mais ou menos umas 400 perguntas por vídeo. E eu tento pegar aqui umas 20, 30 para responder. Então, continue perguntando que uma hora eu vou te responder, tá? Fique tranquilo. Então eu estou pegando as perguntas. Vou tentar responder hoje um pouquinho mais rápido para que as pessoas, para que eu possa responder mais perguntas, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta. E se você quiser fazer pergunta, o momento é agora. Faça pergunta neste vídeo. Pausa o vídeo. Escreva a sua pergunta. Verifique a sua inscrição no canal. Ative as notificações e deixe o seu like. Para quê? Para que todo vídeo que eu faço de vídeo respostas chegue no seu celular. E aí você vai ser notificado do vídeo que eu estou respondendo você. Tá bom? Então vamos lá. Moisés Nunes dos Reis. Boa noite, Humberto. O que você acha da história oculta do rei Salomão, que ele invocou e aprisionou 72 demônios? Na verdade, não é nem história oculta mais, tá? É uma história até, de certa forma, verídica. E hoje em dia, nas igrejas evangélicas, eu não vou dizer o nome da pessoa, tá? Mas eu vi ele usando um anel de aprisionamento de demônios, tá? As pessoas não entendem a profundidade disso, mas existem maneiras de aprisionar demônios. Eu não vou ensinar aqui porque eu não sei. Não é um conhecimento que eu estudo. Porque tudo se resume em Cristo. Sendo Ele o próprio Deus, eu invoco Cristo nas condições difíceis da minha vida e Ele vem ao resgate. Então, eu não aprendo sobre esse tipo de magia. Mas eu lembro que tinha um pastor bem famoso, aparece muito na televisão. Não é os convencionais, ele é até gordinho, tá? Dizem que ele usa esse jaleco aqui, tá? Mas ele usa um anel, e nesse anel tem um círculo de aprisionamento de demônios. E é por isso que ele consegue fazer tantos milagres. Porque os demônios, apesar das pessoas não entenderem o que de fato são demônios,
são espíritos de seres da era pré-diluviana. E muitas vezes são também anjos caídos, anjos de baixa hierarquia, de alta hierarquia, depende da situação daquele local. Então, aquele demônio, ele vai lá, suga os seus problemas. Por exemplo, você está com um problema de uma doença no seu braço que é incurável. Aí você vai lá, tipo um curandeiro, você vai lá naquele pastor, ele faz uma unção de mãos em você e imediatamente você se sente melhor, 2, 3 dias depois seu problema foi embora. Aí você fala, aquele cara é ungido de Deus. Aquele cara opera milagres. Só que aquele cara, ele tá fazendo isso pela manifestação demoníaca. Ele tá pegando a sua doença, ok? E redirecionando a outra pessoa. Aí ele coloca a unção de mãos naquela pessoa, tira aquela doença e coloca em outra pessoa. E pega a doença da outra pessoa e coloca em você. Então ele só trocou as doenças. Você agradece que seu problema que você tinha consciência foi curado. Mas começam a aparecer outros problemas. Pereba, acidente de carro. Porque Deus, Ele nos condiciona ao amor infinito. Ele dá de graça a salvação. Você não precisa mais do que a salvação. Salvação é tudo que um ser deseja. Lúcifer, se pudesse perguntar o que o Senhor deseja, ele falaria o seguinte: eu desejo estar na presença de Deus novamente. Então, a coisa mais importante é a salvação que Deus nos dá. Só que quando você pede algo ao diabo, ele cobra em troca. E geralmente cobra muito caro. Tá? Porque o mundo espiritual tem contratos espirituais. Por isso que essas invocações de demônios levaram Salomão a uma depressão. Porque ele ficava lá aprisionando demônios e mexendo com esse mundo oculto. Começou a corrupção da carne, o espírito e a plenitude de Deus, que é o Espírito Santo, se afastou de Salomão, ficou suscetível aos demônios, começou a ficar louco. Por isso tem a fase de Salomão louco. Aí depois ele vai lá e se arrepende. Se ele foi salvo ou não, eu não sei. Não sei, realmente eu não sei se ele foi salvo. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu acredito mais que ele foi condenado do que foi salvo. Tem certos pecados, meu amigo, que são, na minha visão, pelo menos na minha visão humana, são impossíveis de serem resolvidos. Por exemplo, o seguinte, os sacrifícios de pessoas inocentes. Para mim é um pecado sem perdão. Eu não sei como é que seria aos olhos de Deus, mas é um pecado sem perdão. E você vê quando esses seres se misturavam com deuses sumérios, egípcios, né? Que Salomão fazia isso. Então você vê que vai se entrelaçando ao mal. Inclusive, para quem estuda magia negra, são dois nomes presentes para quem estuda magia negra. Primeiro, Aleister Crowley, que foi precursor da magia negra, depois teve o discípulo Aleister Crowley, e Salomão. Então todo mundo que estuda magia negra cai em Salomão. Então, assim, pelos frutos vos conhecereis. Os frutos de Salomão nesse mundo foram riquezas, que ele não conseguiu gastar, juntou à toa, um devandeio, e ciência demoníaca. Então, assim, não é alguém que eu me presto a querer aprender. Tá bom? Então, assim, sobre essa questão de aprisionamento de demônios, você que perguntou, Moisés, é possível, existem situações que dá para você fazer isso. Só que eu vou te dizer uma coisa, demônio não é burro, tá? Os demônios não são seres retardados, não. Muitas vezes você acha que você está controlando o demônio. Muitas vezes você acha que você está aprisionando o demônio. Mas quem está sendo controlado, quem está sendo aprisionado é você. Engana-se aquele que acha que está enganando, tá? Então, realmente, são situações que eu não botaria a mão, tá bom? Indigo Borel. Ah, tá. Isso aqui acho que não foi uma pergunta, não. Mas vamos lá. Uma dimensão onde não há e há movimento, tá? Tá, deixa eu te explicar. Eu entendi a pergunta dele. Ele vai falando sobre a primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, quinta. Depois ele agradece pelo vídeo. Deixa eu te explicar o que são as 5 dimensões de maneira filosófica. O que são as 5 dimensões? Lembrando que existem mais de 5 dimensões, tá? Por quê? Tem a dimensão da matéria, tem a dimensão do tempo, tem a dimensão da existência, a dimensão espiritual. Então tem muitas dimensões, tá? Então, assim, é muito mais profundo do que só 5 dimensões. A primeira dimensão, para quem estuda matemática, é a dimensão do 0 e do 1. É uma linha reta, é um eixo X.
Nessa linha reta, você só consegue fazer uma variante. Ou é 0 ou é 1. Então, é uma linha reta. É o contínuo espaço-tempo. Você resume todo o universo através de algoritmos. Se você quiser pegar todo esse universo e quantificá-lo, a existência é possível através de números binários. Então, a primeira dimensão é a existência, entre sim e não. Ok? A segunda dimensão é a amplitude da existência. É a força dessa existência. Qual que é o processo? Você tem agora todo o universo computado, mas agora você tem uns níveis de força, que é o eixo Y. Por exemplo, os níveis de forças de um anjo e os níveis de força de um anjo caído, os níveis de força de um nefilim, os níveis de força de um ser humano. Então o eixo Y é a amplitude de poder. O eixo Z é a questão do espaço, é o deslocamento dessa força. O eixo X, lembrando para você, é o ser e o não ser. O eixo Y é a força que se opõe. O eixo Z é a questão da matéria, é a questão da existência. O eixo Z, que é a terceira dimensão. O eixo que a gente chama de T, que é a quarta dimensão, é o tempo. É a ocasionalidade, que faz com que eu esteja com minha mão aqui e minha mão esteja aqui. Quando a minha mão estava aqui, já passou, não volta mais. Então, mesmo que eu volte minha mão para cá e vá para lá, aquele momento já passou. Então esse é o eixo do tempo. E o eixo da quinta dimensão é o eixo espiritual, tá bom? Sempre que você tiver uma dúvida, o Indigo Borel, sempre que você tiver uma dúvida sobre questões complexas da vida, por exemplo, o que é a quinta dimensão, qual é a razão da existência da vida, qual é a razão da existência de eu estar vivo, responda essas perguntas com outras perguntas e perguntas simples. Por exemplo, tá? Na filosofia, nós temos aí Sócrates, Platão, entre outros. Eu sei que muita gente não gosta, mas são bons pensadores. Por exemplo, Sócrates, ele tinha uma questão muito simples de enxergar o mundo. Para enxergar o mundo, primeiro você deve conhecer a si mesmo. Importante isso. Segundo ponto que eu acho importante, tá? Os filósofos gregos usavam uma seguinte técnica chamada maiêutica. Os filósofos gregos, eles acreditavam que a resposta para todas as perguntas da vida estão latentes dentro de nós, porque dentro de nós está a verdade. E isso coincide com a presença de Deus em nossas vidas, a presença do eu espiritual, do Espírito Santo em nós. Então, todas essas perguntas, nós temos a resposta dentro de nós mesmos. Nós só não conseguimos acessar. Os gregos pensavam assim. E aí eles desenvolveram um método chamado maiêutica, que são perguntas simples, retóricas. Perguntas que você faz a você mesmo. Por exemplo, qual que é a razão do homem existir? Qual que é a razão do ser humano existir? A razão do ser humano existir é buscar a Deus. Então você responde com as perguntas mais complexas da vida com outras perguntas ou com respostas simples. Outras perguntas mais simples e respostas simples. E a verdade, ela é latente em você. Então, toda vez que tiver questões difíceis de serem resolvidas, responda com perguntas simples. Tá bom? Então, vamos lá para outra pergunta. Tá. Marco Luiz diz o seguinte. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Correto. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Inclusive, eu sei que eu falei no vídeo passado, tá? Que tudo me é lícito, mas nada me convém. Mas nem tudo me convém. Eu entendi, tá? Que essa parte aí, as pessoas interpretaram que eu tinha errado. É porque depende da Bíblia que você está lendo, tá? Esse é um problema. A frase correta é essa. Nem tudo me convém. É a frase que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me faz bem. Só que isso aqui é nas Bíblias novas, tá? Mas cada um interpreta da sua maneira, tá bom? Deixa eu pegar outra pergunta aqui, vamos lá. Ó, Vitor Costa. Paz, Humberto. Jesus te abençoe. Anjos têm pecados? Eu acredito em Jesus Cristo. Então vamos lá. Anjos têm pecados? Vamos responder através da maiêutica. Existem anjos caídos? Existe. Por que os anjos caíram? Porque eles pecaram. Entendeu? Você está acessando a chave do conhecimento, a chave hermenêutica, com perguntas simples. Porque se os anjos não tivessem pecados, eles não teriam caído. Por isso que é dito em Apocalipse que um terço dos anjos, o dragão arrastou um terço das estrelas. As estrelas são anjos.
um terço dos anjos, não as estrelas de hoje, tá? Mas as estrelas que são filosóficas em Apocalipse. Pode ser que sejam anjos, mas também pode ser que não seja. Mas esse um terço que ele arrastou porque pecou. Muitas pessoas acreditam que o pecado ele é carnal. O pecado pode ser espiritual. O que é o pecado espiritual? É você não mais acreditar em Deus. Se você anula Deus da sua vida e você passa a querer viver na existência que Deus criou, você já está pecando. Então os anjos, eles começaram a querer outros postos. Assim como Lúcifer foi um refletor para um terço dos anjos, Lúcifer queria estar acima de Deus, queria estar sentado no trono de Deus. E um terço dos anjos também queriam outras posições, queriam mais prestígios, e por isso caíram. O pecado do egoísmo, da cobiça. Então sim, os anjos têm pecados, tá? E vou te falar bem honestamente, os anjos, não todos, mas esses anjos caídos, eles têm muito mais pecados do que você imagina, do que a vã consciência humana possa imaginar. Para um anjo não ter mais direito à salvação, independente do tempo, do infinito do tempo, é porque esse anjo ele fez tantas coisas que são inimagináveis ao ser humano. Por exemplo, o pecado dos santos sentinelas, que na minha visão não tem perdão, eles corromperam a humanidade inteira. Nós estamos vivendo hoje uma civilização nova. Porque antes dessa civilização de eu, você, existia um universo inteiro aqui. Existia só um continente. Só que pela perversidade desses santos sentinelas, que é namorado das mulheres, Gênesis 4 ou 6, se não me falha a memória, é namorado das mulheres, deram origem a gigantes, os gigantes comiam seres humanos. Então o pecado deles era astronômico, tá? Só para você poder entender. Agora vamos pegar outra pergunta para você. Humberto, na crucificação, Jesus disse: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que faz. Tá? Na sua opinião, ele falou isso mesmo ou alteraram o que ele falou? Alteraram o que ele falou na Bíblia. Tá? Alteraram. O que foi se falado na cruz, boa parte, eu acredito que não foi se falado, transmitido na Bíblia. Porém, essa frase lá é verdadeira. Perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Tinham-se muitas testemunhas lá, tá bom? Agora o que acontece é o seguinte, a frase que é dito, né, que ele fala assim, pai, por que me abandonaste? É uma frase mentirosa, não está na Bíblia, tá? Não é uma frase verdadeira. Está na Bíblia porque as pessoas estão pervertendo a Bíblia. Não que a Bíblia seja um livro horrível, não, longe disso. Você tem as histórias de Davi, história de Jesus Cristo, você tem Isaías, mas essa frase está lá. Perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, mas a frase que diz, Pai, por que me abandonaste? É uma frase que não foi falada por Jesus, tá bom? Vamos pegar outra pergunta. Luiz Felipe Brito. Humberto, você diz que o ser humano tinha 60 metros. Tenho 5 perguntas quanto a isso. Nossa, 5 perguntas, hein? Vamos ver se dá para responder todas aqui. De onde você tirou isso? Tá? Vamos lá. Vou te falar de onde. Você pega Apocalipse, a Cidade Santa. Quantos metros tem o muro da Cidade Santa? 60 metros. Por que a Cidade Santa em Apocalipse tem 60 metros de altura? Você pega o livro chamado Segredos de Enoque. Quando Enoque é arrebatado. Ele e Elias foram os únicos que foram arrebatados com vida para o céu. Porque eles são as duas testemunhas oculares para os eventos finais da Terra. Tá bom? Mas, quando você pega o livro de Enoque, eu não sei se era Enoque, acredito que sim, ele pega uma vara para medir a altura da Cidade Santa. A Cidade Santa tem 60 metros de altura. E isso está presente tanto no Apocalipse, cânon, tá, bíblico, porém não sei se essa versão de hoje em dia está presente. Mas se você pegar assim, Bíblia Etíope, tem essa medida lá. Bíblia Etíope. Vai ter lá Apocalipse, que é livro de revelações, a altura da Cidade Santa. A altura da Cidade Santa representa a altura do ser humano, que será a mesma altura dos anjos. E, inclusive, por isso Adão e Eva tinham 60 metros de altura. Por isso que o ser humano, o corpo que se herdará, eu acredito, não posso comprovar, que também será 60 metros de altura. Tá bom?
esse corpo que nós vivemos hoje, o corpo humano, que nós temos 2 metros de altura, eu vou ser honesto, é um corpo anão. É um corpozinho pequenininho. Os anjos nos veem como se a gente fosse uma baratinha. Tá? Não é assim a condição do passado e não será assim a condição do futuro. Então, pelo livro Segredos de Enoque e pelo livro Revelação, que é o Apocalipse, através da Bíblia Etíope, você tem exatamente a altura do ser humano, tá bom? Por isso, eu não tirei da minha cabeça. Isso existe. Tá, vamos lá. Outra pergunta. O documentário O Elo Perdido diz que isso era a altura de um ser humano. Mas essa altura não é dos anjos? Sim, acabei de explicar. Dos anjos do ser humano, tá? Vamos lá. Segunda pergunta que ele fez. Luiz Felipe Brito. Tá? Imagina se o pessoal começa a colocar um monte de pergunta, né? Mas aí eu vou ter que ponderar o que eu respondo. Mas vamos lá. Muitos dizem que Adão tinha entre 4 a 5 metros. Isso é verdade? Os livros judaicos, tá? Do judaísmo, eles também convergem para que Adão e Eva tinham 60 metros de altura. Essas histórias que tinham 4 ou 5 metros de altura está referente à era pré-diluviana. Por que referente à era pré-diluviana? Quando você pesquisa fósseis de gigantes nos mecanismos de pesquisa, geralmente o gigante tem entre 4 a 5 metros de altura. Isso não quer dizer que era a estatura de Adão e Eva, porque o corpo de Adão e Eva não foi encontrado. Isso é a estatura do povo, né, que era pré-diluviano. Então eles tinham sim, essa civilização pré-diluviana tinha sim 4 ou 5 metros de altura. Por isso, no mundo inteiro, você encontra gigantes dessa estatura. O mundo inteiro você tem gigantes, Golias. Golias não tinha 60 metros de altura. Golias tinha 5 metros de altura. Eu não sei se era o rei de Tiro, tinha 5 metros de altura. Então é muito comum achar fósseis de seres humanos com 4, 5 metros de altura. Então, baseado nessa experiência hoje, da era pré-diluviana, eles usam essa informação do ser humano de 4 ou 5 metros e falam, já que o ser humano no passado tinha 4, 5 metros, Adão e Eva tinham 4, 5 metros. Só que isso não é verdade. Adão e Eva nem estavam na Terra. Tá? O Jardim do Éden não se passa na Terra. O enredo do Jardim do Éden não se passa na Terra. Então, Adão e Eva têm um corpo celestial. É só você pegar um livro chamado Caverna dos Tesouros. Hoje o livro chama Caverna dos Tesouros. Mas no passado chamava o Evangelho de Adão e Eva. Onde mostra que os anjos tinham medo de Adão. Os querubins tinham medo de Adão, pois a presença de Adão ofuscava eles. E depois do pecado principal, foi Adão e Eva que começaram a ter medo de anjos, tá? Então vamos lá. Tá, ok. No livro de Apocalipse é dito que os anjos têm 144 côvados. Como o côvado não tem uma medida exata, isso significa entre uns 57,6 metros até uns 72 metros e até 79. Um côvado não tem medida exata por conta da era pré-diluviana. Você pode ter 60 metros, como você pode ter 200 metros. Porém, eles usam as medidas cabíveis hoje. Porque se na Bíblia, que foi escrita por... Olha só, pensa comigo uma coisa, tá? Você acabou de falar Apocalipse aqui. Vamos usar uma reflexão de maêutica. Quem escreveu o Apocalipse? Quem escreveu o livro de Revelações? Foi o apóstolo João, ok? João vivia após Cristo, né? Cristo... ele nasceu menos 3 antes de Cristo, né? Só que eles vão falar que nasceu no ano 0. É a contagem que eles fizeram lá, tá? Cristo nasceu no ano 3000, 4000, né? Só que eles fazem um pequeno reajuste ali, fala que é o ano 0. Aí, por exemplo, é o seguinte, tá? Ele tá falando o seguinte, que no Apocalipse tinham 144 côvados. O Apocalipse é um livro que foi escrito pelo apóstolo João, que ficou preso na ilha de Patmos, segundo o Império Romano. Segundo o imperador, que não permitia a fé cristã. E João escreveu o livro baseado no entendimento dele. João, naquela altura do campeonato, todos os seres humanos no máximo tinham 2 metros. Então a medida de côvado que João escreveu no Apocalipse é a medida humana. Tá entendendo? Esse livro aqui de Apocalipse foi escrito há 2000 anos atrás, para ficar mais fácil de entender. 2000 anos atrás. O Apocalipse foi escrito há 2000 anos atrás, baseado no entendimento de João. A estatura de João era 1,70m, 1,60m, 1,80m, não sei. E ele pegou o padrão do côvado do ser humano
e usou isso para explicar a Bíblia, né? E aí você tem 60 metros, entendeu? Por isso que você falou aqui que não é uma medida precisa o côvado. Não, não é precisa. Porque você está enxergando toda a existência da humanidade, toda a história da humanidade, de Adão e Eva, Jardim do Éden, era pré-diluviana, depois de Cristo. Você não pode pensar assim, você tem que pensar que, pô, João escreveu isso aqui preso usando o côvado do ser humano. Então, sim, é por isso que aqui bate com 60 metros de altura. Tá bom? Deixa eu pegar aqui. O corpo que teremos no céu, se a gente for, vai ter a altura de agora, 1,80 m, ou vai ter 4,5 metros? Ou vai ter 57,6 metros? Ou 70, 80? Tá. O corpo que Jesus Cristo vai nos dar, eu não sei. Porque tem duas passagens. Primeiro tem uma passagem que fala que teremos asas. Tá? Que fala assim, quando vocês forem libertos, vocês terão asas e sairão voando como os cordeiros saem aquele negócio que prende as ovelhas para não fugir. Né? Tipo o estábulo. Eu não lembro bem essa passagem, mas fala que nós teremos asas. É uma passagem que não vem de Jesus, vem de algum apóstolo. Tá? E temos a passagem de Cristo, que teremos um corpo espiritual em esplendor. O que eu acredito? Vou te falar bem honestamente. Eu vou usar a maiêutica para te explicar. O corpo dos anjos é um corpo que, na minha visão, não é esplendor. Por quê? Porque os anjos foram suscetíveis ao pecado. Os anjos, 1/3 do céu pecou. Então, o corpo do anjo, eu não sei se esse seria um pensamento correto, mas se os anjos foram capazes de pecar, tendo o corpo que eles têm, significa que o corpo não é 100% perfeito. É minha opinião, tá? Aí eu penso o seguinte, se Cristo mesmo disse que o pecado não vai estar mais presente conosco, e a morte não vai estar mais presente conosco, então nós estaremos na eternidade sem pecar e sem morrer. E eu não consigo enxergar um corpo angelical vivendo essa eternidade. Não consigo, por quê? Porque o anjo pecou, 1/3 do anjo caiu do céu. Então eu não consigo pensar que seria um corpo angelical. Eu acredito que seja um corpo como Adão e Eva. Porém, Adão e Eva pecaram. Eles tinham um corpo parecido com o dos anjos, mesma estatura, mas não era angelical. E aí o que aconteceu? Eles pecaram por conta do diabo. Então eu penso que vai ser o mesmo corpo de Adão e Eva. Qual que é a diferença aí? A diferença é que o diabo não vai mais existir. O ser que entrelaçou o universo inteiro em tristeza, dor e agonia não vai mais existir. De alguma maneira ele será destruído. Né? Não é nem eternidade de sofrimento, destruído. E aí sim o corpo de Adão e Eva será válido. É o que eu penso, mas eu vou ser bem honesto com você. É difícil de você explicar qual corpo que nós teremos, sendo que nem nós não estamos nem nos primórdios do Apocalipse físico, porque ele é atemporal, e nós não estamos nem a saber dessas coisas. Então, assim, pode ser que a gente herde um corpo de 1,80 m, pode ser que a gente herde um corpo de 6 metros, 50 metros, pode ser que a gente herde um corpo de 2 km de altura, eu não sei. Então, eu prefiro deixar essas coisas, essas maravilhas, na volta do Messias, que é Jesus Cristo. Não esqueça disso, tá? Então, assim, eu não sei. Agora, tá. Esse corpo do céu será como, anatomicamente falando, ele vai ser meio preto ou transparente, como algumas pedras de silício, e vai ter as cores da pele que nós temos, ele vai ter asas. Desculpe se ficou longo. Tá, vamos lá. Luiz Felipe, deixa eu te falar. Se vai ter asas, segundo o Evangelho, tem. Escreve assim, versículo bíblico, asas. Você vai encontrar a passagem que Deus fala que teremos asas. Só que é o seguinte, tá? Eu não acredito que nós teremos um corpo parecido com esse. Por quê? Porque aqui nós temos carbono, a composição atômica é 666. Nós temos aqui sangue, que tem o quê? Glóbulos vermelhos, hemoglobina. E a hemoglobina, ela constitui-se de ferro, de óxido ferroso, que enferruja. O ferro faz com que nós temos sangue vermelho. E esse sangue vermelho é responsável por fazer com que o corpo oxide, que o corpo envelheça muito rápido. O corpo humano não era para envelhecer tão rápido assim. Então, você percebe que esse corpo ele é defeituoso. Não tem como a gente estar numa infinidade com um corpo como esse. Agora, existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele não é perecível pela matéria. Ele não é perecível por
Nada. Por isso existe a condenação eterna, porque o Espírito é eterno. A condenação eterna só existe por causa disso. Então, o que acontece? O mundo espiritual, você não é destituído da vida, né? Por isso existe sofrimento eterno, e a matéria não tem poder sobre você. Então, é de se imaginar que o corpo espiritual seja de um esplendor muito absurdo, tá bom? Porque a dimensão carnal, essa dimensão que nós vivemos, eu penso muito que ela é uma expiação. Eu penso muito que esse planeta, o mundo que é hoje, ele é uma prova para você escolher entre seguir Jesus Cristo ou apostatar da fé. É uma prova para ver aonde está a tua fé, aonde está a tua inclinação, para o bem ou para o mal. É isso que eu penso desse mundo, porque esse mundo aqui é o cão. Esse mundo aqui é do mal, cara. Não tem nada bom nesse mundo, não tem nada que se faça vislumbrar. As coisas boas desse mundo são sorrisos, abraços familiares. Não tem nada que faça assim. É claro, tem a contemplação da natureza, ó, o pôr do sol, o passarinho cantando, mas assim, o mundo inteiro é mal. Então, eu penso muito que essa dimensão que nós estamos vivendo é uma péssima dimensão, mas é necessária para que nós possamos herdar a vida eterna, porque aquele que perseverar até o final será salvo. E isso é como se fosse um jogo, não que seja um jogo, tá? Mas porque aquele que perseverar até o final, para perseverar até o final, basta que você crê em Cristo até o último suspiro da sua vida, tá bom? Bastante pergunta, hein? Ô louco. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Vamos lá. Fred Max 1000. Humberto, o que você acha das pessoas que nunca ouviu falar de Jesus? Aqueles que nasceram na Ásia como nas culturas diferentes vão ser salvas? Sim. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus serão salvas. Porque Deus, onipresente, onisciente, onipotente, é o ser mais perfeito do universo. Não pode haver injustiça. Não pode haver desigualdade. Esse ser é um esplendor, uma justiça que transcende o entendimento dos homens e dos anjos. Por isso os anjos não compreenderam um terço caiu no céu. Então esse ser ele é perfeito. Como que esse ser cria uma civilização que nunca ouviu falar de Jesus Cristo? E quando essa civilização decai e morre, as pessoas morrem, elas vão para o inferno. Então Deus não seria justo. Se Deus não é justo, ele não é destituído da glória de Deus. Ele não é Deus verdadeiro. Então, Deus não existe. Entramos no mundo do caos, na teoria complexa do caos, e simplesmente estamos aqui pelo nada. Então, não tem como. A única maneira de Deus ser perfeito, segundo tá, a consciência coletiva, a consciência que difunde verdadeiramente, é o seguinte: Deus só pode ser perfeito se todos os seres desse planeta tiverem chance de salvação. Se todos os seres tiverem chance de salvação, então Deus é perfeito. Se tiver um ser aqui na Terra que nasceu sem chance de salvação, Deus é injusto. Logo, injustiça não pode estar na plenitude, na presença do verdadeiro Deus. Então Deus não existe. Então, você tem que pensar assim para você entender a Bíblia. Então, todos têm chance de salvação. Por isso, Deus diz o seguinte, que o objetivo do homem é buscar a Deus. Por isso que Moisés chegou para Deus e falou assim, quem que é você? Quem que é você? Ele falou, eu sou o que sou, cara. Eu não tenho que te responder, eu sou o que sou. Não vou te não tem como você dar nomes a uma coisa como eu. Então, essas pessoas que vivem no todo o planeta, que nunca ouviu falar de Jesus, se morrerem, ainda assim tem forte chance de estarem no céu. Porque a humanidade inteira não se baseia só numa história. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Em Apocalipse é dito o seguinte, que 144 mil serão salvos, esses são os da antiga aliança, tá? Que conseguiram vencer o adversário, e né, das tribos de Jacó. E nós temos a Apocalipse capítulo 7, se não me falha a memória, que fala o seguinte, incontáveis multidões de milhões e milhões que ninguém podia contar, de todos os povos, tribos e nações. Então todos eles serão salvos. Agora o que faz com que você seja salvo é a crença em Deus. Só que muitas pessoas não conhecem o nome de Deus. Te apresento Jesus Cristo, mas muitas pessoas não conhecem. Então, quem muito é dado, muito é cobrado. Quem pouco é dado, pouco é cobrado. Se a pessoa nunca ouviu falar de Deus, mas ela crê na divindade, ela vai ser salva. Então, nós temos que entender dessa maneira. Por isso, quem muito é dado, muito é cobrado. Então, sim, essas pessoas vão ser salvas. Tá bom? Deixa eu pegar outra pergunta. Lucas Rezende.
Olá, Humberto. Na Bíblia é permitido divórcio se há adultério ou essa passagem de Mateus foi traduzida errada? Olha só, tá? Eu vou te explicar para você poder entender, tá? Mas é preciso que você assista esse vídeo, principalmente essa pergunta até o final, tá? Porque eu vou começar com um erro e vou pro acerto. Porque se eu não começar dessa maneira, você não entende. Não existe lei do divórcio, tá? O que acontece é o seguinte, vou te explicar. Quando Moisés escreveu as leis, Moisés foi lá para o Monte Sinai e escreveu o Êxodo 20, ok? Quando ele estava descendo, ele viu uma sarça incandescente, e aí está o problema de todo mundo, né? Das leis malucas. E ele desceu, né, para poder encontrar o povo que tinha fugido, saído do Egito. Fugido não, porque saiu de lá com o queixo erguido. E aí acontece o seguinte, estavam fazendo bezerro de ouro. O povo que Moisés estava vivendo ali era um povo que tinha, né, egípcios lá, não sei se ninguém te apresentou, mas quando Moisés, as pragas do Egito aconteceram, até o povo egito quis andar junto com Moisés. Então ali tinha misturado muitas pessoas. E acontece o seguinte, tá? Muitas pessoas não suportavam as leis de Deus, tá? Vou deixar entre aspas. E uma dessas leis era a lei de casamento eterno. Você casou, só na morte que você vai ser destituído dessa pessoa. Então, pela pressão que Moisés estava passando, ele alterou a lei, por isso ele não entrou na Terra Prometida, ele alterou a lei e falou que existia o divórcio. Aí, quando perguntaram isso para Jesus, Jesus falou, Moisés transgrediu a lei. Transgrediu, porque ele alterou a lei. Porque o que Deus une não se divide. Então, o que acontece é o seguinte, segundo a antiga aliança, uma vez que você é casado, você não tem como mais divorciar. E mesmo que você divorcie, se você casar de novo, você estará em constante pecado. Agora você tem que entender o seguinte, todos nós somos pecadores. Todos nós, não tem nenhum santo, ninguém que se justifique. Atos dos Apóstolos, Romanos 3, Romanos 7, Romanos 10, não existe ninguém que é salvo perante a lei. Então Cristo vem não para que a gente seja salvo pela lei, mas sim pela graça que é de graça. Graça que é de graça. Então acontece o seguinte, você consegue ser salvo mesmo divorciado? Você consegue ser salvo mesmo você sendo um ex-ladrão, um ex-assassino? Você que seja uma pessoa arrependida. Então, Cristo tirou esse peso das leis. Esse peso que foi transgredido por Moisés. Então, você hoje consegue ser salvo. Se o casamento só é um, e não tem a possibilidade de divórcio, eu não sei. Mas caso você seja uma pessoa divorciada, ou você esteja vivendo outro casamento, e você terminou com a pessoa e você começou outro casamento, você tem chances de ser salvo, são fortes chances de ser salvo. Porque ninguém é salvo pela lei, ninguém é salvo, ninguém se justifica perante a Deus. Diante de Deus, no tribunal, não tem ninguém que se justifique. Ninguém, nem mesmo a quantificação de Cristo. Por isso, Lucas 16, 26 falou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Cristo falou, bom, porque você me chama bom? Bom só o Pai. Nem Cristo, mas quem que é Cristo? Cristo é Deus. Só que Cristo é a presença de Deus no universo. Deus, por ser perfeito, Deus, o ser mais perfeito do universo, não pode viver com coisas perecíveis. Não pode estar onde há coisas corruptíveis. Então Deus, esse Deus não apresenta para o ser humano e não se apresenta nem para os anjos. Por isso Lúcifer se rebelou tanto. Deus não está acessível a ninguém. Porém, Deus, quando ele criou tudo, ele criou a si mesmo em carne, em plenitude. Por isso se fala filho unigênito. Filho unigênito é o próprio Pai. Se você não tem um DNA da mãe, você é um clone do pai, é o próprio pai. Então, simplesmente, é a plenitude do pai que se manifestou em carne e no mundo espiritual. Por isso que é dito que o nome de Jesus toca todo o joelho, porque está no céu, na terra e debaixo da terra. Então, acontece o seguinte, você consegue hoje ser salvo se você for divorciado, se você está vivendo um outro casamento, se você, por exemplo, é fumante, se você, por exemplo... se masturba, não quero falar essa palavra aqui, porque eu conheço o YouTube, né? Mas se você sabe, né? Por quê? Porque você não é salvo pela lei, cara. Você tem que crer em Jesus Cristo, confiar nele de forma absoluta. Então, pela lei não é salvo, você não é salvo, muito pelo contrário, você é justificado. A lei lhe mostra os teus pecados. E aí, ninguém é salvo perante a lei.
Agora, Cristo, ele está acima da lei. E através dele você consegue ser salvo. Então, você consegue ser salvo sendo divorciado. Você consegue ser salvo se você está vivendo um outro casamento. Você consegue ser salvo. Porque o que faz com que você seja salvo não é as leis, é o perdão. É o reconhecimento que Jesus é Deus e que ele faz parte da sua vida. Se você não reconhecer que Jesus não é Deus, vou ser bem honesto, dificilmente você vai entrar no céu. Porque se você instituir outra entidade como Deus, você terá 2 altares, terá 2 seres para amar. Amará mais a um do que a outro. Criará-se uma incógnita. Agora, se você reconhecer a plenitude da existência de Jesus, assim como o apóstolo João reconheceu, entendendo que ele é o próprio Deus, é só você confiar nele. Confia nele. Não tenha medo, não tenha medo do jugo dos homens, tá bom? Que você é salvo, tá? Vamos lá, outra perguntas. Deixa eu ver. Akibada Ramallah. Eu não sei se é nome árabe, nome hebraico, né? Mas vamos lá. Humberto, o que acontece com as crianças que morrem ainda bebês? Eles já são salvos? Porque se sim, era preferível ter morrido quando ainda era bebê. Deixa eu te explicar, tá? Os seres humanos que morrem ainda bebês, tá? Na minha interpretação, tá? Todos nós temos algo a contribuir, tá? Eu acho que eu vou responder essa pergunta da maneira mais simples, porque senão fica muito complexo. Vamos responder através da maêutica? Que aí você nunca mais você vai esquecer na sua vida. Nunca mais. Tá? Tem certos problemas complexos como esse que somente com perguntas simples. Jesus disse, vou te fazer a pergunta, que muito é dado, muito é cobrado. Jesus falou isso, não falou? Falou. Que muito é dado, muito é cobrado. Foi dado muito ao bebê? Não. Não foi dado nada ao bebê. Então, se o bebê morrer, não lhe foi dado nada, não será cobrado nada. Resolveu o problema. Você entendeu a simplicidade da coisa? Quem muito é dado, muito é cobrado. Se o bebê morreu quando era bebê, então simplesmente não lhe foi dado nada. Não lhe foi dado nada. Então não será cobrado nada, porque o mesmo peso que se mede, dois pesos, é o mesmo peso e a mesma medida. Se o bebê não teve nada, ele não vai ser cobrado nada. Ele vai já passar da morte para a vida. Sem julgamento, porque Cristo é a ressurreição. Então, se o bebê morrer, uma criança de 2 anos morrer, uma criança de 4 anos morrer, estarás no céu, estarás no paraíso. Ah, mas meu filho morreu e não foi batizado, meu filho de 4 anos, 5 anos, não sei a idade. Ah, mas meu filho não teve a oportunidade de conhecer Jesus. Quem muito é dado, muito é cobrado. Se pouco foi dado a teu filho, pode ter certeza que pouco lhe é cobrado. Está lá no céu com Jesus, confia. Tá entendendo? São perguntas somente com maêutica dá para explicar, tá bom? Agora vamos lá. Qual a sua opinião sobre o efeito Mandela? Tá? Lucas pergunta. Deixa eu te falar. Eles falavam muito sobre efeito borboleta, efeito Mandela, efeito Isaías, porque eles tratavam a natureza como Deus. Ah, se você pedir ao universo dinheiro, o universo te dará. Ah, se você pegar esse copo e beber água agora, que eu estou fazendo, ó, alguém lá na China vai tomar um tropeço. Tá entendendo? Não é a natureza que tem essa inteligência para criar um universo de atemporalidades. Tudo isso que é Mandela, Isaías e não sei o que, é atemporalidade, causa e efeito, atemporalidade, coisas que o ser humano não consegue descrever e coloca na conta da atemporalidade. Só que tudo isso é Deus, cara. Tudo isso é Deus. Efeito Isaías. O que é efeito Isaías? É você orar acreditando na sua oração. Eu oro a Jesus Cristo confiando em Jesus Cristo. Eu não sei se eu contei esse caso para vocês, eu acredito que já, mas como o YouTube volta e meia está excluindo meus vídeos, acontece o seguinte, é um livro chamado Salmo 91, da Peggy Joyce Ruth, O Escudo e Proteção de Deus, tá? Quando eu fecho os olhos, eu tento acessar o meu campo neural para tentar lembrar o livro que eu estava lendo. E acontece nesse livro o seguinte, efeito Isaías. Os soldados americanos desembanharam eles atracaram na Bahia
na Europa, na Alemanha, em algum canto que eu não sei. Alemanha ou França, tá? Eu não lembro bem. Mas era próximo do dia D. E aí eles tinham que atacar os nazistas. Aí aconteceu o seguinte, eles foram surpreendidos por uma armada militar. Eles estavam atracando na praia para poder atacar os nazistas e de repente vieram 60 aviões de guerras armados até o dente, com metralhadoras, bombas. E aí, cara, começaram a jogar as bombas na praia. Bum, bum, bum. Eu não vou fazer efeito especial aqui não, tá? Desculpa. Mas aí os soldados foram surpreendidos e não tinha como escapar. A praia é muito grande, não tinha como eles escaparem. E aí um soldado teve a ideia de orar. Falou, meu, já estamos tudo morto aqui, né? O avião, ninguém vai sobreviver. Aí o soldado começou a orar o Salmo 91. Salmo 91, sobre a eterna proteção de Deus. Aquele que vive na habitação do Altíssimo, descansa sobre Todo-Poderoso. Você lembra desse salmo? Essa é a versão King James. Então, começou a orar o Salmo 91. Depois que ele começou a orar o Salmo 91, os outros soldados, que já também estavam acreditando que todo mundo ia ser morto ali, começaram a orar o Salmo 91. Todos eles não tinham mais nada, já estavam mortos ali. Aí eles confiaram cegamente em Deus, em Jesus Cristo, começaram a orar o Salmo. E não pararam. Quando terminava de orar o Salmo, orava de novo. E aí aconteceu uma coisa interessante. Passou-se 2 horas, um dos generais americanos mandou para aquela baía, 2 horas não, eu acho que foi bastante tempo, mandou para aquela baía ali aqueles containers que flutuam na água para recolher os corpos. Ah, mandou lá através dos navios de guerra, ó, vai lá e recolhe os corpos para a gente poder levar para a família. E mandou gente para recolher corpo. Quando eles chegaram na baía, todos estavam vivos. Todos. Os 60 aviões que tinham atacado aquela infinidade de pessoas na praia, todas as balas e todas as bombas não alcançaram ninguém. Foram protegidos. E aí esse caso foi evidentemente muito famoso. Todo mundo começou a entender sobre o Salmo 91, pelo menos nos Estados Unidos, né? E esse foi um registro histórico com cartas oficiais. Então eles conseguiram ser salvos, tá? Através da fé. Esse é o efeito Isaías. Os caras não tinham mais para onde correr. Agora é só confiar em Deus. Não tem mais o que fazer, vou confiar em Deus. Orar o Salmo 91. Quer ver outro caso? Outro caso desse livro, Salmo 91 da Peck Joyce Ruth. Tinha 2 americanos que estavam, acho que em Israel, não, estavam na Palestina, peço perdão, tá? Acho que é Palestina. Eles estavam investigando um grupo de terroristas. Estavam disfarçados, né? E um desses investigadores do exército americano sempre deixava uma Bíblia de bolso no bolso. Sabe, eles têm um jaleco tipo esse, botava a Bíblia de bolso aqui. E o outro não, tá? E aí esses caras estavam lá investigando os terroristas e de repente eles foram surpreendidos e o cara que estava com a Bíblia tomou tiro, né? Desculpa, ele não deixava a Bíblia dele aqui não, ele deixava a Bíblia no bolso. Ele sempre deixava a Bíblia no bolso, tá? E aí ele foi surpreendido, tomou um tiro. Os dois tomou um tiro, na verdade. E aí o que aconteceu foi o seguinte, isso tá lá na Peck Joyce Ruth, tem fontes sobre isso, tá? No livro. E aconteceu o seguinte, eles dois foram surpreendidos, o cara tomou um tiro no peito, e o outro cara, ele pegou a arma do parceiro e começou a atirar e afastou os terroristas. Ele achou que o seu amigo tinha morrido, tomou um baita tiro. Só que a Bíblia que ficava no bolso apareceu no peito, e essa Bíblia, o tiro furou a Bíblia, foi rasgando o Gênesis, rasgando o Êxodo, rasgando o Levítico. E quando chegou nos Salmos, parou no Salmo 91. E a bala estava apontando para o seguinte, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não será atingido. Então você vê que a fé é o que salva. Então você entende que esses efeitos do universo nada mais são do que a interferência de Deus sobre a sua vida. É simples. Efeito Mandela, efeito Isaías, é a interferência de Deus sobre a sua vida. Tá entendendo? Então se você orar para Deus com confiança, crendo nele, acreditando que ele vai resolver seu problema, te apresento o nome dele, Jesus Cristo, pode ter certeza que vai ajudar. Tá bom? Então você vai ver essa diferença. Tá, deixa eu pegar outra pergunta. Rodrigo Vieira. Humberto, ficar girando descontroladamente e falando línguas estranhas é de Deus? Não, não é de Deus, tá? É cultura que veio da África, do candomblé. É uma cultura de Exus, orixás, é uma cultura que não tem a ver com o Evangelho de Cristo. Porém, foi abraçado no Brasil. Tá? Os evangélicos abraçaram a cultura africana de candomblé.
tá bom? Assim como os católicos abraçaram, e você tem santa para tudo quanto é canto, inclusive a cultura do candomblé também tem santas e santos, a cultura católica tem santos e santos, santas e santos. E muitas vezes você está orando a uma entidade do candomblé, tá? E aí, além da igreja católica, agora também temos as entidades do candomblé na igreja evangélica, retetê, falar em estranhos de línguas, ficar tremendo no chão, tudo isso aí é culturas ancestrais que vieram do passado, tá bom? As pessoas da minha igreja falam que é o Espírito Santo. Cara, dá uma lida, eu não lembro se era Atos dos Apóstolos, mas o fruto do Espírito Santo é mansidão. Mansidão, tá? O fruto do Espírito Santo é mansidão. Te faço a pergunta, isso aí é mansidão? Não. Então assim, cara, isso aí, vou ser bem honesto pra você, tem que tomar cuidado. Se essa é sua igreja, saia dela, cara. Saia porque não há salvação na tua igreja. Olha, alguém tem que te falar a verdade, meu amigo. Rodrigo, tá? Saia dessa igreja. Se você permanecer nela, você será condenado. Porque você está apostatando da fé de Cristo para dar ouvidos a espíritos zombadores. Eles são zombadores. Esse motivo de rodapiar, falar em línguas estranhas, tremer no chão, gritar saravá, são espíritos zombadores. Eles estão zombando de você na sua cara. Enquanto você ainda está vivo, saia deste engano. Mesmo que você perca a casa, mesmo que você perca tudo, não perca Jesus da sua vida. Não perca o Espírito Santo da sua vida. Tá bom? Se você quer ser salvo verdadeiramente, não fique nesses locais. Tá? Existem igrejas evangélicas comprometidas com a verdade. Não posso eu falar mal de todas, porque existem pessoas dispostas a falar a verdade. Inclusive tem relatos de Kenzo e Robert Yatsushi que participavam e evangelizavam através de igrejas. Então existem igrejas comprometidas com a verdade, mas existem essas aí que são apostasia da salvação de Jesus. Saia delas, tá? Então vamos lá. Lucas Rezende. Humberto, você poderia explicar o significado de Yahweh Tsevaot e do tetagrama sagrado Yud Re Vav Re na sua visão? Cara, deixa eu te explicar, tá? Eu não vou falar mal desses nomes não, tá? Você que vai estudar sobre isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se tiver dois seres para você confiar, Jesus Cristo e esse Yahweh, quem você entregaria a tua vida? Quem você entregaria a tua vida? Eu entregaria Jesus Cristo. Porque você não conhece Yahweh. Você não sabe que ser que é esse. Você nunca viu esse ser na sua vida. Esse ser apareceu agora. Esteve na presença dos sumérios, esteve na presença dos egípcios e agora está presente aí na boca do evangélico. Então, você não conhece esse ser, você não faz ideia de que ser que é esse. Aí as pessoas estão crendo no novo que é o antigo. Eu vou ser bem honesto com você, eu só tenho uma vida. Uma única vida. Eu só tendo uma única vida, eu tenho que fazer a escolha mais certa possível. Mais certa que existe. Qual que é a escolha mais certa? Jesus Cristo venceu a morte, passou da morte para a vida e ainda falou que aquele que crê nele passa da morte para a vida. Ele é a ressurreição. Eu preciso de mais outro ser para acreditar? Não preciso. Não preciso. Aqui está o problema. Todo mundo fala, Jesus não é Deus. É claro que todo mundo fala que Jesus não é Deus. Sabe por quê? Porque é o plano para você ir para o inferno. Porque no momento que você não acredita que Jesus é Deus, você acredita que existe um ser maior do que Jesus, que é Deus. Aí começa a colocar para você assim, Jesus não é Deus. Na década de 80, perguntava para o evangélico se Jesus era Deus, todo mundo falava que sim. Os filmes falavam que sim. Hoje em dia é filho de José. Né? É impressionante como vai decaindo. Né? Daqui a pouco é filho de funkeiro. É impressionante. Então acontece o seguinte, você fala, primeira apostasia, Jesus não é Deus. Aí o cara fala, então são duas entidades. Então se Deus é mais poderoso do que Jesus, eu vou seguir a Deus. É óbvio, né? É a questão mais lógica da vida. E aí as pessoas começam a apostatar de Jesus. Já que Deus está acima de Jesus, eu vou parar de seguir Jesus e vou seguir a Deus. E qual que é o nome de Deus? Ninguém sabe. Porque quando chegou em Moisés, Deus falou, eu sou o que sou. Quem é você, criatura? Eu sou o que sou. Então simplesmente, arraiar, né? Então simplesmente, nem para Moisés foi se revelado o nome. Por quê? Como é que você dá nome ao infinito? Aquilo que não pode ser computado. Não tem como dar nome. O único que viu a face de Deus foi Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Filho unigênito. Jesus Cristo é o Deus manifestado na carne. Então o que acontece?
as pessoas destituem Jesus Cristo de ser Deus, colocam uma entidade que não sabe nem de onde que vem, porque se todo mundo estudasse sobre esse nome, assim como eu estudei, eu fui um dos caras que mais estudou esse nome, tenho autoridade para falar sobre isso, esses seres são de culturas antigas. Culturas suméricas, culturas babilônicas, culturas egípcias. Por exemplo, Anata Yahu vem da cultura egípcia. Iá é um deus sumério. Iá, deus sumério. Então, assim, são entidades, as pessoas não sabem o que estão falando. Agora tem um outro porém. Essa é uma crença judaica. Tá entendendo? As pessoas acham que o cristianismo ele pode estar presente no judaísmo. O cristianismo e o judaísmo são a mesma coisa. Eu posso seguir e abraçar as causas. Jesus é praticamente contra todas essas leis. Resume as leis em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é propriamente Jesus, e ao próximo como a si mesmo. Jesus Cristo perdoa pecados. A lei condena. São dois seres, duas polaridades opostas. Esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. O povo quer abraçar, quer anular Jesus Cristo, quer anular a salvação. Então toma muito cuidado com esses seres. Mas os judeus... Deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta para um judeu comprometido com a verdade. Não estou falando dos judeus do YouTube, não. Estou falando os caras que estão lá em Israel. Lá em Israel. Eu tenho amigos que moram lá. Pergunta para o judeu e fala assim, esse aqui é o nome verdadeiro? O próprio judeu vai dizer que não é. O próprio judeu. Que nome que é esse? Os caras acabaram, os caras estão usando esse nome, eles nem sabem que nome que é esse. Nem sabe. Por isso que o judeu fala que é... O que é o nome de Deus? Eles falam assim, Adonai, eles falam outro nome. Por quê? Porque não tem nome, cara. Porque não tem como você quantificar. Aí chega um cara e fala, é esse. Deus sumério. Por isso tem que tomar cuidado com o nome. Tá entendendo? De onde que vem, por exemplo, Iau, por exemplo? Cara, vem do candomblé, a matriz africana. Candomblé e Iau, iniciados de Iau. Iau é uma entidade. Para você poder participar daqueles ritos, você precisa que Iau entre no seu corpo. E está arrependido no seu Jesus. Então, simplesmente, as pessoas não sabem a origem das coisas que estão crendo. Por isso eu fico com Jesus Cristo, cara. Eu não aposto de Jesus Cristo. Porque eu conheço essas coisas aí. Não é propriamente Jesus, tá bom? Então tem que tomar um pouco de cuidado. E sobre o tetragrama eu já falei sobre isso. O mundo é do diabo. O corpo é do diabo. O mundo jaz do maligno. Informação que vem do apóstolo João, que vem até mesmo por conta de Cristo. O mundo jaz no maligno. Isso é verdade. Essa dimensão pertence ao maligno. O corpo humano é constituído de carbono. Carbono é 666. O corpo humano já é o corpo do diabo. Tudo aqui é do diabo, cara. Quem determina se você vive ou se você morre é Deus, é Jesus Cristo. Quem determina as coisas na sua vida é Jesus Cristo. Mas tudo isso aqui é do adversário. Tá entendendo? Por isso Cristo vem com a vida eterna. Porque o reino de Cristo não está na terra. O reino de Cristo é espiritual. Porque aqui a carne é carbono, 666. Todo esse planeta está na posse do diabo. Ele é o dono disso aqui. Essa é a verdade que ninguém quer falar. Ele é o dono do seu corpo, é o dono do meu corpo. Só que quem determina se você vai estar vivo ou não é Jesus, na plenitude de Deus. Então, simplesmente, ele pode ser o dono, mas ele não pode alterar o ciclo que Deus coloca na sua vida. Tá entendendo? Tudo nessa vida é legalismo. Então, tem que tomar cuidado. Mas no nosso DNA está escrito o nome de Deus. Está escrito o nome de Deus sumério. Tá entendendo? Não tem... Escuta, se o corpo de Adão e Eva era celestial, era o corpo que Deus, Jesus Cristo, tinha feito para a raça humana, e depois de Gênesis 4, fez-se túnicas de pele, 4 ou 2, não me lembro, tá? Mas fez-se túnicas de pele para o ser humano, e aí Adão e Eva foi expulso do paraíso, túnicas de pele corpo humano. Então, simplesmente, o corpo humano já era outro. Por que Jesus Cristo vai nos dar outro corpo quando a gente morrer? Por quê? Pensa comigo, se esse corpo aqui fosse o corpo de Jesus, que Jesus, assim, eu sei que tem aquela passagem, fosse comprado com alto preço. A tua alma foi comprada com alto preço, tá? O teu corpo não. Mas pensa comigo o seguinte, se esse corpo aqui fosse de Jesus, para que ele faria outro corpo pra gente? Porque esse corpo é do diabo. Simples. Então tem que tomar cuidado. Na minha opinião, cara, como amigo, não saia do básico. Não saia do básico. Não permita essas loucuras dos homens. Não saia do básico. Creia em Jesus e não saia do básico. Não permita essas anomalias na sua vida.
Porque muitas vezes você acha que está seguindo um ser, você vai ver que está seguindo exatamente o oposto do que você queria seguir. Tá bom? Então, uma dica, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Find Peace. Humberto. Gosto muito desse estilo de vídeo, ok? Acho até melhor. O que é pecado eterno? Pecado imperdoado. E o que quer dizer na Bíblia o pecado contra o Espírito Santo? Exatamente. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado imperdoável. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a apostasia. O único pecado que é imperdoável é aquele que você não pode mais voltar atrás. Qual que é o pecado que não pode mais voltar atrás? É você morrer sem ter Jesus. Se você morrer sem ter Jesus, você não pode mais voltar atrás. Logo, esse é o pecado imperdoável. Apostasia, não crer em Jesus Cristo. Tá bom? Esse é o pecado imperdoável. Fazer artes marciais é pecado? E a violência dela que é? Ou a filosofia, ou é tudo? Deixa eu te falar. Isso quem perguntou foi Luiz Felipe Brito. Deixa eu te falar uma coisa. Se você faz a arte marcial com o intuito de se defender, não tem problema nenhum, cara. Por exemplo, você tá lá, eu moro num lugar muito perigoso, eu tô estudando sobre Krav Maga para poder me defender aqui. Cara, você não é condenado porque você tá estudando, você tá numa academia. Não é isso que te condena. O que te condena é a apostasia. E isso te condena. Se você não crê em Jesus, não estar na plenitude dele, aí sim você é condenado. Agora, cara, eu, por exemplo, Humberto, eu faço judô, kung fu, sei lá o que tem hoje em dia de arte marcial. Cara, você não é condenado. Agora, condenado você é se você, por exemplo, começar a ver a filosofia de alguém lá do Kung Fu, do Krav Maga, aquele cara ali, nossa, aquele cara ali, ele tem ideias sensacionais. Aí você deixa de seguir Jesus Cristo para seguir aquele cara. Aí sim, você está apostatando da fé. Agora, se você está praticando arte marcial, cara, não tem problema nenhum. Tá? Eu faço porque eu gosto. Não tem problema nenhum. O problema está nos olhos dos homens. Os homens que adoram julgar o próximo. Tá entendendo? Às vezes você pratica, às vezes você vai pra academia, você tem um corpo saudável. Não tem problema nisso, não existe esse problema. Você quer cuidar do corpo, não tem problema, tá? Cada um faz as suas escolhas. Deixa eu ver, ok? Vinícius Vigano, Humberto, fala do Pix, que ao contrário fica chip. Pesquisa pra tu ver aí. Cara, deixa eu te falar. Olha só. As pessoas falam o seguinte, tá? Eu vou te explicar para você entender. Vai vir a marca da besta, você não pode comprar nem vender sem o chip. Vamos lá. O seu corpo. Eu acabei de falar isso aqui. O seu corpo. O que tem no seu corpo aqui? Qual que é além da água, qual que é o fator predominante aqui que faz com que o seu corpo exista? Qual que é o fator predominante aqui? O fator predominante aqui é carbono. O carbono é que faz a unificação molecular. O carbono é a composição do teu corpo, ok? Carbono. Deus disse que o ser humano foi feito do pó da terra. Se você comparar as moléculas e os átomos do pó da terra, a composição atômica do pó da terra e a composição atômica do ser humano é a mesma coisa, ok? Sendo predominante o carbono, ok? Carbono. Qual que é a composição atômica do carbono? 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Qual que é a marca da besta? 666. 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. O corpo humano em si já é 666. Mas em nosso DNA, Humberto, tem uma variante escrito 10, 6, 5, 6, que se resume em Yud, Re, Vav, Re, que representa o nome do Criador. Deixa eu te falar uma coisa. Essa escritura no seu DNA, Yahuwah, significa eu sou a porta, ok? Yah é um deus sumério, logo se manifestado por Lúcifer, porque Lúcifer é dono do teu corpo, ok? Então Lúcifer, que é o dono do teu corpo, está escrito no teu DNA. Eu sou a porta, né? Se é a porta para a luz ou porta para o inferno, eu não sei. Mas tá lá, Lúcifer, a assinatura de Lúcifer no teu corpo. É isso que está escrito aqui. Quando é dito que você não pode nem comprar e nem vender, eu vou te fazer uma pergunta. Se você não tiver o corpo humano, esse corpo humano aqui, se você não tiver o corpo humano, vou te fazer uma pergunta, você consegue comprar ou vender? Não, não consegue comprar ou vender. Então deixa eu te falar uma coisa, o corpo humano já é 666,
Nosso corpo humano já é, segundo Gênesis, alimento para anjo caído. A serpente foi amaldiçoada a comer do pó da terra. O ser humano foi feito do pó da terra, está em Gênesis. Nossa composição atômica vem do pó da terra. Caim sofreu a maldição que os alimentos não dão força para ele. Então ele precisa de quê? De sangue, o primeiro vampiro. Toda a linhagem da serpente só existe devorando o ser humano. O mundo é perverso de uma maneira que você não faz ideia. Então, simplesmente, o nosso corpo é do adversário. Quem determina os eventos do mundo é Deus. Dia que você morre, dia que você trabalha. Só que você tem que entender o seguinte, tá? E aqui tá a importância. Você acha mesmo que o problema é Pix? Você acha mesmo que o problema é Pix, é chip? Você acha mesmo que isso é o problema do mundo? Tu não acha que o problema do mundo é o adversário, não? O teu corpo, Cristo mesmo diz, o corpo é inimigo da alma, do espírito. Como é que o corpo humano pode ser inimigo do espírito se o espírito está dentro do corpo? Não faz sentido. Mas para o espírito ser inimigo do corpo é porque o corpo é 666 e o espírito é a plenitude de Deus. Tá entendendo? Por isso, quando chegou lá Lucas 16, 26, bom mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Ele citou o Êxodo 20 e falou, vende tudo e me segue. Porque Cristo estava na terra. Vende tudo e me segue, cara. Porque tudo aqui é do diabo. O mundo jaz no maligno. Quando Lúcifer, através do pecado original, o pecado principal, coabitou com Eva e com Adão, ele ganhou o posto da terra. Entendeu? Ele ganhou o posto da terra. Aí existe uma afirmação que diz ainda. Cristo mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Porque se esse meu reino fosse desse mundo, eu ordenaria os anjos para que me soltassem. E eles me soltariam. Então isso é falado com Pôncio Pilatos. Então o reino de Cristo não é na terra. A terra não pertence a Cristo. O corpo humano não pertence a Cristo. Tudo que nós temos não pertence a Cristo. A única coisa que é de Cristo é o teu espírito. Isso se você aceitar Cristo. Por isso que não existe prosperidade sendo cristão. Não existe vencer o mundo sendo cristão. Porque no momento que você é cristão, o seu corpo é contra você, os seus bens são contra você, tudo que você tem é contra você. Somente você tem a Cristo. Então, o problema não é Pix, cara. O problema não é chip, não é isso. O problema é muito mais profundo. O problema, tá, do mundo inteiro hoje, do mundo inteiro, tá, é que tudo isso aqui pertence ao adversário. Agora, existe uma importância de você crer em Jesus Cristo. É importante você estar com Jesus Cristo. Porque o dia que chegar a tua morte, assim como Cristo mesmo disse, né, que tinha aquela parábola do cara que estava juntando coisas no celeiro, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens para dar. E aí, o que Cristo estava falando? Não adianta juntar no celeiro, amigo. Não adianta querer ampliar esse celeiro. Se te pedirem a tua alma, quem tu darás? Então, você tem que entender que quando você morre, você não tem mais direito de escolha. É bom que você faça a sua escolha agora. E a sua escolha tem que ser Cristo. Então, tira essa neura da sua cabeça, de marca da besta, de que existe uma conspiração mundial. Cara, já existe a conspiração mundial. Tudo é do adversário. Essa é a conspiração. Tá entendendo? Então essa é a maior conspiração que tem. Tira essa neura, viva a sua vida de forma feliz. Creia em Jesus Cristo. Acredite. Realmente faça seus votos a Cristo enquanto é tempo. Porque depois, meu amigo, não tem mais volta. Tá entendendo? Então assim, nós não devemos ficar paranoicos. Imagina se eu fosse ficar paranoico. Ah, meu corpo... tá escrito 666 no meu corpo. Ah, não sei o quê. O mundo jaz no maligno. Cara, não adianta. Não adianta. Encare os problemas através de Cristo. Por isso que eu recomendo esse livro aqui, ó. Porque a Rebecca Brown só toma pancada do mundo. E o mundo é para dar pancada mesmo, tá bom? Inclusive alguém me perguntou sobre tatuagem. Cara, não é que a tatuagem condena. Quem condena é o homem. Jesus Cristo absolve pecados. Se você tem tatuagens... você se arrependeu, você é salvo. Agora, se você tem tatuagens e quer continuar tatuando e tá nem aí para Cristo,
você é condenado. O que salva é Cristo, não é as suas tatuagens, ter ou não ter tatuagens, tá bom? Mas é claro que não adianta você ser de Cristo e ser do mundo. Não terás dois senhores, tá bom? Porque ser do mundo é ser do adversário. Tá, vamos lá. A pergunta... acabei de responder a pergunta do banqueiro, né? Sobre tatuagens. Vamos lá. Ramon, Humberto, bom dia. Você fala que o Apocalipse é atemporal. Então por que a Bíblia diz que haverá dias de aflição como nunca antes? Cara, os dias de aflições como nunca antes já está acontecendo, cara. Ninguém entra nesse mundo para ser feliz. Somente a semente de Caim que desfruta desse mundo. A semente de Caim, a semente da serpente, goza dos prazeres desse mundo. Goza das infinidades desse mundo. A semente de Jesus aqui só apanha, cara. Só apanha. Você só leva ferro aqui, cara. Entendeu? Aqui é pancada através de pancada. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pancada através de pancada. Então acontece o seguinte, como nunca houve antes, é para todo mundo, todos os seres de todos os tempos. Cara, na Idade Média perseguiam as pessoas por crer em Jesus. Eles falam que a Igreja Católica perseguia as bruxas. Só que houve esse evento, mas ninguém fala que as bruxas perseguiam os cristãos, né? Não estou falando de bruxas de hoje em dia, estou falando do passado, quando os reinos se afiliavam a bruxas. Quando os reinos se afiliavam a bruxas, elas perseguiam os cristãos. Então todo mundo que era cristão degolavam, faziam apostatar da fé. Então sempre houve Constantino, Pilatos, todo mundo, cara, os fariseus com Barrabás, todo mundo, ninguém aceitou Jesus, cara. Ninguém, o mundo aqui é mau, tá entendendo? Nós seres humanos somos mal por natureza, porque viemos em pecado, o corpo humano é pecado, nós somos maus, somos corruptíveis, a única esperança nossa é Jesus, não tem mais nenhuma outra. A equação não favorece mais nenhuma temporalidade, a equação só nos leva a Cristo, tudo aqui já foi corrompido. Tá entendendo? Se fortaleça em Jesus Cristo, se fortaleça nele. Deixa eu ver outra pergunta. Tá, vamos lá. Larissa Castro Alves. E aquelas músicas em hebraico? Elas parecem boas. Bom, se você gosta do Deus sumério, cante-as, não tem problema. Existe o livre-arbítrio nesse mundo. Se você quer agradar Jesus Cristo, verdadeiramente, você não deve cantar essas músicas. Mas se você tem outro Deus, vai saber se você talvez seja suméria, né? Então pode cantar, fica à vontade. Mas são músicas que não fazem referência a Jesus Cristo, tá? Deixa eu ver. Tá, uma pergunta. Essa pergunta é boa. Anísia Aparecida. Olá, Humberto. Uma pergunta. Quando se tem sonhos ruins e pesadelos frequentes, você ora e mesmo assim continua. O que fazer? Seguir em frente orando. Tá, ela tem problemas com pesadelos e sonhos ruins, ora e não está resolvendo o problema dela. Logo, qual que é o problema dela? O problema dela são dois. Ou ela está errando na oração, não está proclamando o nome de Jesus, sim de alguma entidade. As pessoas acabam confundindo. Messias não é Jesus, tá? Só para lembrar para você. Messias. Messias me salva, não. Você está chamando quem? Jesus é Jesus. Ou você está orando errado, ou você está tendo uma vida de apostasia. Então, por exemplo, você ora para Jesus e fala assim: eu quero melhorar de vida, Jesus me salva. Eu quero vencer isso aqui. Aí, no dia seguinte, você faz isso aqui. Aí você ora e faz isso aqui. Se você só vive vida de apostasia, você não pode também querer que sua vida mude. Você tem que tomar iniciativa. Então, ou a sua vida está em apostasia, ou a sua oração não está certa. Uma dica que eu posso te dar, como irmão de batalha, ore o Salmo 91 da versão King James e altere os nomes de Deus para Jesus Cristo. Faça essa mudança. Salmo 91, sob a eterna proteção de Jesus Cristo. Aquele que vive e habita. Nossa, acabei esquecendo. Aquele que vive a habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Desfrutará sempre da sua proteção. Sob a eterna declara: Ele é meu refúgio, minha fortaleza, o meu Jesus em quem deposito toda a minha confiança. Aí você vai orando, tá? O Salmo 91 com o nome de Jesus.
ore o Salmo 91, ore a Jesus. Confie em Jesus. Seja mais profunda em sua oração. E claro, tenta mudar a tua vida se tiver alguma apostasia. Se não tiver, a tua oração está errada, tá bom? Eu já passei por isso, eu sei bem como é que é isso. Joaquim PM, Humberto. Os espíritos malignos, potestades, demônios e anjos caídos podem matar o ser humano? Tá, podem sim. Eles podem. Como é que os anjos caídos, os espíritos demônios podem matar o ser humano? Na verdade, cara, eu vou te contar uma coisa, mas não é para você se assustar, tá? Eu quero que você aprenda o que eu vou te falar, absorva essa informação, mas não se assuste, tá? Os demônios, eles ficam próximos do ser humano. Da mesma maneira que Jesus Cristo nos abençoa, os demônios estão por todos os lugares. E o demônio, todo momento ele quer te matar. Todo momento o demônio quer matar. A tendência nossa suicida, a tendência nossa de sempre estar errando, é por conta desses demônios. Por quê? Olha só, o mundo espiritual precisa de legalidades. Legalismo. O adversário, apesar de ser dono do mundo, dono do seu corpo, ele precisa da permissão de Jesus, que esse sim é o Senhor do mundo, é Senhor do universo, tá? Que é o próprio Deus, precisa da permissão para poder fazer alguma coisa. E ele só consegue a permissão quando o ser humano está em apostasia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Você está aqui no computador. Aí você começa a ver um conteúdo, sei lá, daquele conteúdo que eu não quero falar o nome, tá bom? Quando você começa a ver esse conteúdo, quando você começa a ver, aquele demônio que é um anjo caído, ele começa a querer te condenar, a falar a Jesus, porque o demônio sabe que Jesus é Deus, tá? A falar assim, tá vendo? Aquele cara ali tá fazendo coisa errada. Vá lá e termine com a vida dele. Então, ele está sempre buscando emboscadas. O adversário está sempre buscando emboscadas para a sua vida. Porém, Jesus Cristo sempre acaba, o Espírito Santo, que é a plenitude de Deus, que é Jesus Cristo no eu espiritual, depois eu explico sobre isso, está sempre sabotando o plano do demônio. Então ele está sempre tentando te matar, te acusar de alguma coisa. Diabolos, significa acusadores. O papel dos demônios é acusar o ser humano e matar o ser humano. Então o diabo está todo momento tentando te matar, todo momento fazer você perder a sua fé. Então, se você não está em Cristo, você corre um sério risco de morrer e não estar com Cristo. Tá entendendo? Então eles tentam matar. Tentam mesmo. Eles, no mundo espiritual, se você pudesse ver, eles estão todo momento te acusando. Todo momento eles estão na frente, na face de Deus, não no esplendor de Deus, tá? não no esplendor de Deus, mas na fé justificável em Cristo, falando, tá vendo aquele cara do mal? Né? Então o papel do demônio é te acusar. Por isso que fala que o Consolador, o Espírito Santo, é advogado. Então, o papel do adversário é sempre acusar e sempre criar emboscadas para você morrer. Lembra aquele momento que você... todo mundo teve um momento que quase morreu, mas de alguma maneira misteriosa foi salvo? Porque o diabo... Então, o diabo armou uma emboscada para você, mas o Espírito Santo, ele conseguiu sabotar o plano do adversário. Então, esse é o motivo de você estar sempre na plenitude de Cristo. Não largar de Cristo por nada, porque sim, eles conseguem te matar. Mas eles só conseguem te matar através do legalismo. Tá bom? Tem mais perguntas? Teve um rapaz que perguntou aqui. Ele me fez perguntas, tá? Só que ele disse que ele perguntou pela terceira vez e eu não respondi. Tá? Mas, o que acontece? Olha o tanto de pergunta que eu tenho para fazer, para poder ver aqui. Mas eu lembro da foto do rapaz aqui, tá? Eu vou ler essa pergunta, se eu achá-la aqui rapidinho. Mas basicamente é isso, pessoal. Vamos pegar essa última pergunta. Deixa eu ver se eu acho. Cara, sem brincadeira. Tô tentando achar a pergunta do rapaz que me fez. Tá? Ó, Gabriel Melo falou o seguinte. Dizem que quando os cachorros começam a chorar é porque vem coisa ruim. Cara, eu não acredito nisso. Mas eu já comprovei isso verdadeiramente. Eu conheço o caso de um amigo, tá? Que o cachorro ficou chorando, e no dia seguinte o cara apareceu morto, né, de um infarto, de alguma coisa.
Eu não sei se é verdade, mas eu mesmo já vi casos desses, tá? Agora, se o cachorro começar a chorar, o que eu faço? Eu começo a orar igual louco, cara. Começou a latir, a uivar, igual não sei o que, não para de uivar, chorar. Meu, tá na hora de orar porque estão tramando aí, estão emboscado, tá? Não que você seja condenado, tá? Muitas vezes o adversário só tá tramando a tua morte para você parar de falar a verdade. Impressionante. Deixa eu ver aqui. Tinha um. Aqui, ó, achei. É o tal do Bruno Alencar Ribeiro, né? Já escrevi minha pergunta umas 3 vezes e Humberto não vê. Cara, cadê sua pergunta, cara? Eu tô procurando a tua pergunta aqui, não achei, tá? Se você tivesse escrito sua pergunta logo embaixo do seu texto, eu teria lido, tá? Então eu tava procurando a tua pergunta, mas eu não achei. Não tem pergunta aqui. Tá. Vou só falar o primeiro nome, tá? Pra não expor a pessoa. A Aline pergunta: é pecado depilar as partes íntimas? Cara, você acha mesmo que Cristo ficaria preocupado com as suas partes íntimas? É óbvio que não, tá? Tudo tem um propósito. Por exemplo, você vai estar alterando a criação do Criador? Pô, vai estar alterando, mas o corpo também não é de Deus, o corpo é do diabo. Só que acontece o seguinte, eu vou te explicar. Se o seu intuito... porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é isso? Tudo me é permitido, mas nem tudo me faz bem. As suas intenções perante a isso é limpeza, é ficar mais, não sei, mais confortável? Faça, cara. Se você se sente mais confortável na limpeza, não tem problema. Agora, tudo que é envergado, onde o pensamento tem maldade, aí opera a bagunça. Se o pensamento seu fazendo aquilo está em pecado, então é pecado. Mas se o seu pensamento não está em pecado, tá? É uma situação onde você quer, né, mais conforto, mais limpeza, não tem problema, tá? Deixa eu ver aqui. Mais uma pergunta. Perguntas. Tá, eu acho que tá chegando no final. Creio que tá. Chegamos ao final das perguntas. Vou pegar as últimas 2 perguntas para responder, tá? As últimas 2 perguntas para eu responder. Tá. Victor de Castro, em qual base você tira a ideia que o humano podia voar, ter telepatia e que as pirâmides também ficavam no ar? Tá, vou te falar. Não existe dados científicos para isso. Não tem dados mensuráveis para isso. Tudo que eu falo sobre telepatia, telecinese, sobre as pirâmides estarem flutuando, são dados especulativos. São dados, muitas vezes, que vêm de pergaminho, do Mar Morto, Mediterrâneo. São pequenos estudos singelos que quando você estuda o todo, aquele cara estudou sobre pirâmides, ele encontrou lá que tem uma certa captação de energia através de um capacitor. O alinhamento das pirâmides é um alinhamento de campo eletromagnético. Então você começa a estudar e começa a ter percepções sobre aquilo. Mas de fato não dá para comprovar. Pode ser que o ser humano nunca voa, pode ser que o ser humano nunca teve telepatia. Só que o ser humano, cara, a gente usa. Nós só usamos 7% do nosso cérebro, cara. O corpo humano que já é defasado, que já é ultrapassado, só usa 7% do cérebro. Imagina com 100%, cara. Você consegue imaginar a plenitude? Então, assim, eu vou te recomendar um filme, não é cristão nem nada, chamado Lucy. Dá uma assistida só para você poder entender de como o corpo humano tem poder, tá? As pessoas não entendem. Não que se tenha poder, mas o espírito do ser humano, ele é ofuscado pelo corpo. O corpo já do ser humano só usa 7%, né? Se usasse 100%, já teria um certo tipo de grandeza. Agora, o espírito humano, ainda que é muito maior do que o corpo, ainda assim é ofuscado no corpo. E ainda assim é ofuscado em 7% do corpo. Então, a minha consciência não me permite acreditar um pouco para o ser humano. Não que eu seja vaidoso, mas sim porque Jesus Cristo vem nos dar o infinito, que é a salvação eterna. Tá bom? Deixa eu ver outra pergunta para a gente poder finalizar. Tá. Vamos ver. Perguntas. Tá. Eu acho que agora chegou. Deixa eu ver. A gente tá chegando bem no final, viu, pessoal? Aqui agora o pessoal não tá perguntando tanto. Tá, aqui dá uma pergunta boa. Uma última pergunta é uma excelente pergunta para responder.
A paralisia do sono é sonho ou realidade? Realidade. A paralisia do sono, ela é um estudo do peço perdão. A paralisia do sono é um estudo psiquiátrico, tá? Onde se estuda sobre o cérebro humano. Segundo os dados científicos, não há resposta para a paralisia do sono. Para você ver como a ciência ainda tem muito que aprender. Porém, existem relatos indígenas, relatos de tribos, de culturas, inclusive de pessoas do passado, sobre paralisia do sono. Por exemplo, em Roma, tem tantos quadros de paralisia do sono que você não faz ideia. Se você escreve incubus e sucubus no Google e bota quadros, você vai ver um monte de demônios mirins que foram responsáveis pela paralisia do sono. Então, a cultura grega já tinha um conhecimento muito profundo sobre isso. O que é a paralisia do sono? É quando você está em constante apostasia, ou você crê em Jesus, mas você não muda a sua vida, ou você não crê em Jesus. E aí você dá legalidade a demônios. Eles vão lá e prendem e fazem amarrações com o teu espírito e teu corpo. Se os demônios amarram ao teu espírito, você não consegue mexer o corpo. E aí eles começam a drenar a tua vida ali. Drenar a tua vida espiritual, e você se sente incomodado com aquilo. E aí, na sua mente, que é altamente poderosa, começa a passar projeções. Por exemplo, quem tem paralisia do sono vê demônio, vê ET. Por quê? Porque eles querem assim. Então ela é real. E como é que você combate a paralisia do sono? Primeiro, estando com Jesus Cristo, porque se você crê em Jesus Cristo, ao nome do Senhor Jesus Cristo, se dobre todo o joelho do que está no céu, na terra e debaixo da terra, você interrompe o processo de paralisia do sono com o nome de Jesus, tá? É assim que você interrompe o processo de paralisia do sono, com o nome de Jesus. E, claro, comece aos poucos, não de maneira rápida, abrupta, a mudar a sua vida. Se você é uma pessoa que está vivendo em constante apostasia, comece a corrigir os seus erros. Comece a corrigir os seus erros, tá? Importante. Não busque a perfeição, porque perfeito só Deus. Mas comece a corrigir os seus erros. E principalmente, tá? Principalmente, ore a Jesus Cristo antes de dormir, importante, e confie no Senhor Jesus. Cara, se você tiver num pesadelo, é óbvio que é difícil de lembrar, uma paralisia do sono, lembra de um único nome, Jesus Cristo. Não sou eu que estou falando, cara, faça o teste. Faça o teste, vem cá e me fala se não muda, tá bom? Para você que chegou até o final, escreva aqui para mim, tá? As pessoas não vão entender, eu venci, tá bom? Só escrever eu venci, as pessoas não vão entender, tá? Mas porque você que chegou até o final, você está vencendo. Você está aprendendo sobre Jesus Cristo. Eu não sou dono da verdade, óbvio que não, mas o que eu te ensino aqui é precioso. É muito precioso. Para quem está começando uma jornada em Cristo, é extremamente precioso você entender que só tem Cristo, cara. Não tem esses nomes loucos. Não tem padre e pastor, não tem templos de pedra. É você e Cristo. É o seu relacionamento com Cristo. Não sou eu que te salvo. Eu vou estar lá de joelhos orando para Cristo para ser salvo. É Cristo que te salva. Tá entendendo? Eu boto a mão no computador aqui, mas é brincadeira. É Cristo que te salva. Tá? Então, vou ficando por aqui. Sou Humberto Voldes e forte abraço. Nunca se esqueça. Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho da sua vida, da minha vida. Ele é o caminho da humanidade. Confie nele. Forte abraço.